Shalom, shalom. Nessa primeira aula a gente vai falar o que a Kabbalah pode te ensinar sobre a saúde. E a diferença entre a saúde do corpo e a saúde espiritual. Por que você deve preparar o seu corpo para receber a sua alma? Esse conceito na Kabbalah é um conceito muito conhecido pelos mestres da Kabbalah, evidentemente, que se a gente não tiver um receptáculo adequado, a alma não consegue chegar nesse. Eu gosto de dar muito exemplo dos aparelhos elétricos, os elétricos domésticos, o secador que a mulher usa sempre que viaja, e ela não sabe se a voltagem é 220 ou 110. O que acontece? Se você colocar o secador, que é 110, numa voltagem 220, ele acende até melhor, mas ele queima os circuitos. É exatamente o que acontece quando você começa a chamar consciência, a chamar a luz, a chamar uma quantidade maior de energia, mas o teu corpo não está preparado. Eu gosto muito de usar a analogia dos mestres que foram ascensionados. O que é uma ascensão? Uma elevação. Você tem mestres ascensionados como Enoque, como Elias, o profeta, como inclusive na Kabbalah fala sobre Yoshua, que é o mestre para quem é cristão, o mestre Jesus, e outros sábios como Melquisedeque, que elevaram o corpo inteiro, o corpo físico, a um estado de tanta elevação espiritual que as partículas densas desse corpo se transformaram em luz. A gente tem na tradição cristã, embora não seja cristã, eu conheço um pouco, o Santo Sudário, né, onde ficou gravado o momento em que Oxua ele transcende com o próprio corpo em luz. E a história dos cabalistas que fizeram isso, como eu disse, o Melquisedeque, que foi arrebatado em corpo e subiu aos céus. Então, para eu preparar o meu veículo, meu corpo, para entender certos conceitos, eu preciso sutilizá-lo. Ora, tudo que existe no mundo, tudo que existe na natureza é energia. Esse conceito não fui eu que estou postulando. Quem postulou sobre esse conceito foi Albert Einstein. Tudo no mundo é energia, frequência e aceleração de partículas ou diminuição dessa aceleração. A alimentação, ela está intimamente ligada ao padrão vibracional que você vai vibrar, que você vai ter. Então, se você come coisas que são putrefatas, coisas que são alimentos que putrefam, que perecem com mais facilidade, todo esse grau de putrefação, de toxinas, que a gente chama na Kabbalah de tumá, que são impurezas, vai ficar com você. Então, nós somos um rádio emissor e receptor de frequências. Se eu não tenho um aparelho capaz, um rádio bom, capaz de sintonizar em estações mais elevadas, eu não consigo frequenciar isso. Então, por isso que eu preciso, primeiramente, preparar o meu corpo, preparar a minha mente, preparar as minhas emoções para conseguir alcançar o que eu almejo. O que eu almejo? Um estado de saúde pleno. O que eu almejo? Um corpo que seja capaz de me entregar prazer. O que eu almejo? Um corpo que não adoece. Um corpo que é pleno em saúde. Um corpo que consegue acessar o quê? Informações de um altíssimo nível e eu consiga decodificar. Quando você tem uma criança, você precisa explicar algo como o que é o universo. Mas você explica para uma criança de 2 anos o seu conceito de universo, o seu conceito de sistema solar, o seu conceito, ela vai ficar te olhando, vai falar assim, X, não
entendo, eu não concebo o que você está dizendo. Se você for explicar para uma criança de 1 ano e meio, 2 anos, sobre como que há uma concepção como é a concepção de um ser humano, de um bebê, todo o trabalho que é feito, o trajeto de espermatozoide até romper uma camada lá no útero, fecundar, entrar dentro do óvulo, vai ficar te olhando. Aí você fala o quê? A cegonha trouxe o bebê. A cegonha trouxe o bebê. E aí ele imagina, dentro do universo dele, que a cegonha vem com o bebê. Você mostra, inclusive, a fotinha no desenho, a cegonha trazendo o bebê. Só que lá para frente você diz, não funciona assim. Né? É muito mais complexo do que eu estou te explicando. A Kabbalah vai desvendar para você coisas somente quando o seu aparelho, o seu receptáculo, esse é o conceito que a gente chama de recipiente trincado, recipiente inteiro, Kli, né, que a gente chama na Kabbalah. É um corpo que está inteiro, capaz de suportar a verdade. A verdade é para todo mundo, mas nem todo mundo está para a verdade. Porque se eu te contar algumas coisas que você vai ver lá no último módulo, agora de cara, você vai dizer assim: nossa, não faz o menor sentido. Então, é uma construção que a gente vai fazer. Primeiro, mudando o seu padrão vibracional. Quando eu convido meus clientes, meus pacientes a viajarem comigo para essas expedições espirituais, por exemplo, Israel, Egito, Peru, Canadá, outras viagens, Marrocos, outras viagens que nós fazemos para visitarmos esses pontos aonde já existem uma energia propícia para esse mergulho. Eu e o meu mestre, o meu rabino, a gente fala critério para entrar num grupo como esse é a pessoa já conseguir meditar pelo menos 30 minutos. 30 minutos na total imobilidade, onde você consegue não dormir na meditação, onde você consegue se focar na meditação, para você acessar os mistérios que ali estão disponíveis. Então, eu estou dando vários exemplos para você entender a importância que a gente tem de trabalhar a nossa mente, de trabalhar o nosso corpo, trabalhar o nosso corpo emocional para prepararmos o nosso receptáculo, o nosso recipiente, para suportar a luz que vai entrar. Entenda por luz uma quantidade enorme de consciência, entenda por luz uma quantidade enorme de entendimentos, de equações que são mais complexas, entenda por luz uma quantidade enorme de excitação, de energia, de prazer, de circulação, de carga elétrica. Entenda por luz tudo aquilo que é bom, que é dádiva, e que teu corpo precisa sustentar isso. Se não acontece o fenômeno dos recipientes trincados. A luz entra uma carga elétrica muito forte, você não suporta. Na Kabbalah é conhecido algumas histórias de mestres que tentaram entrar no Pardes. Pardes é o pomar, né, das flores sagradas, é a árvore, é o paraíso, né, entre aspas, metaforicamente falando. Esse lugar é um lugar que existe dentro da nossa consciência, dentro do universo, aonde o padrão vibracional é lá em cima. E alguns mestres que tentaram entrar sem o conhecimento da Kabbalah, eles realmente ficaram loucos. Eles realmente colapsavam. Há um outro conceito também que a gente fala sobre isso, tudo está escrito, não são alegorias. Um outro conceito que a gente fala é sobre a Câmara dos Santos dos Santos. O que é essa Câmara dos Santos dos Santos? É um lugar
né? Kadosh HaKadoshim. É um lugar onde, dentro do templo sagrado, era uma câmara onde só o sumo sacerdote entrava. Por que só o sumo sacerdote? Porque ele se preparava com a alimentação, ele se preparava com as meditações, com as orações, com a tefilá. Ele se preparava não tocando, não encostando em um corpo que estivesse morto, nenhum lugar impuro, porque senão ele maculava, ele manchava os seus corpos mental, emocional e físico com essa energia, e quando ele entrasse nesse lugar, que era a Câmara dos Santos dos Santos, dentro do templo sagrado, dentro do tabernáculo, e fizesse a conexão com o divino, literalmente assim estava escrito, ele queimava, ele convulsionava. Esse sacerdote, ele era amarrado, quando ele entrava na Câmara do Santo dos Santos, por duas cordas, um barbante fininho e uma corda maior. Quando ele entrava em Yom Kippur, que era um dia do perdão, um dia correto de pronunciar o nome de Hashem, o nome de Deus, o tetagrama pronunciado, quando ele se preparava para pronunciar esse nome e ele não estava puro, o que acontecia? Ele entrava numa espécie de convulsão. O barbante que estava amarrado no seu tornozelo ia até lá fora, queimado. E aí os sacerdotes, os seus ajudantes, puxavam-no pela corda. Quando ele chegava, às vezes chegava morto, às vezes chegava convulsionando. E aí tinham que fazer uma série de procedimentos, com bessamins, com especiarias, para trazê-lo de volta. Então, tudo isso que eu estou explicando nessa aula é a necessidade que a gente tem de preparar o nosso corpo, né, para depois trazer a nossa alma. Então, evidentemente que isso acontece concomitantemente, ao mesmo tempo. A gente vai preparando o corpo e uma maior quantidade de alma, de consciência, vai adentrando. Nos módulos subsequentes, a gente vai falar sobre os níveis da alma. Nível mais denso, que é o Nefesh, depois Ruach, depois Neshama, depois Hayah e Eridá, e assim a gente vai. Mas entenda que o ser humano vem a esse mundo, mas ele ainda não encarnou. O que vem é o corpo. Nós somos animais racionais. Por isso temos um sistema reptiliano, um sistema reativo, um sistema de necessidade, de urgências. Quanto mais reatividade a gente tem, menos proatividade, menos espiritualidade a gente tem. Então, a gente vai aprender, a partir de agora, como preparar a nossa jornada espiritual e que é física, porque a Kabbalah, ela não é só um conceito, né, como em outras filosofias, isso aqui é bonito, isso aqui é sublime. Não, vou te dar lições práticas para você, a partir de agora, começar a sutilizar a tua energia. E quando a gente for falar lá na frente que o bebezinho não veio da cegonha, que esse Deus que você conhece talvez não exista, foi um Deus vendido por algumas religiões, você não fique tão assustado, mas você consiga conceber e entender esse conceito maior. Espero que você tenha entendido a diferença. Você precisa curar o teu corpo para elevar a sua alma. A alma, que é essa quantidade de energia, né, com níveis diferentes, de sutileza, ela só pode entrar no corpo saudável para poder se elevar. A alma não se eleva num corpo rude, num corpo ruim, cheio de sentimentos ruins, de mágoa, de perdões que não foram dados, de ressentimento, de impurezas físicas, porque ela não sabe se alimentar. Todo sacerdote, ele tinha uma dieta específica. Ele tinha uma conduta que o elevava moralmente, eticamente,
e espiritualmente. Então, para você elevar a alma, você precisa elevar o seu corpo, porque o seu corpo ele é ativado por essa consciência que é a sua alma. Shalom, shalom! Até a próxima aula, onde nós vamos secar esses segredos dos 4 níveis da alma.